Quando eu trabalhava no Lance, e já tinha começado a Rochinet, e já estava desistindo da PUC, e ainda estava ajudando meu PIN, cara. Eu trabalhava bastante. Eu achava que o meu superpoder era trabalhar sem parar, igual um maluco. Esse sem falhar, eu trabalho sem falhar. Não, falhar eu falhava. Mas eu trabalhava muito. Não, sem falhar que eu digo assim, sem parar. Sem apagar, sem dormir. Eu dava uma descansada, e voltava, dormia na frente do computador e trabalhava muito mesmo. Quando eu trabalhava no Lance eu me destaquei pra caramba também, porque eu fui tendo várias ideias maneiras. Mas agora essa história vai fazer um tripé aqui, né? Porque na verdade é o seguinte, no Lance, na época, existia um ranking da internet do Brasil. Existia o Instituto Verificador de Circulação, que até hoje na mídia impressa era tipo um Ibope dos sites. Exato. E na época era a bolha, né? Era 2000, a bolha tava explodindo, a internet, todo mundo tava falando. Veio Star Media pro Brasil, tinha dinheiro chorrando pra tudo que é lado pra internet. E aí criaram o IVC, que era o Instituto Verificador de Circulação, criou um sistema de auditoria de sites. Porque a ideia era o seguinte, que o anunciante falasse, você tá anunciando em alguém que é auditado pelo IVC. O IVC, Instituto Verificador de Circulação, dizia, não, esse site tem 80 mil visualizações. De grosso modo, é como se fosse a tua federação de futebol, só que para analisar sites. Exato. Eles criaram uma federação, a gente sabe analisar, a gente tem a ferramenta para isso e nossos resultados são cientificamente comprovados. Exatamente. Falou perfeito. Show. Não teria como dizer melhor. E aí, quando eu tava no Lance, o diretor de tecnologia falou, olha, vai ter uma reunião lá no Instituto Verificador de Circulação em que eles vão dizer como funcionam as métricas, como que a gente tem que entregar nossos logs para serem processados, como que processa o log para poder, enfim, pra gente estar dentro. Eles fazerem a conta deles lá e dizer onde vocês estão. Cara, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque quando eu cheguei no IVC, eu conheci gente que, tava medindo o tamanho da internet brasileira. Conheci os caras que estavam fazendo o ranking da internet brasileira. E aí, lá dentro, tava todos os caras de TI, de todas as empresas grandes do Brasil naquele momento, que estavam discutindo a metodologia. E quem criava isso? Era o Ramiro e o Michel. Era outro nível. Tu tava num nível de tipo, vou fazer um site aqui e tal. Eu era um moleque. E cheguei lá, eu era um moleque rodeado dos caras que estavam determinando como a internet ia funcionar, como que ela ia ser auditada. Um cientista, só faltava jaleco branco. Cara, foi muito bom. Foi uma fase muito bacana. E foi quando eu conheci o Ramiro, o Michel, e eu me encantei, porque, os caras eram programadores de verdade, né? E a gente era um enrolão, na verdade. Quando a minha imaginação, cara, eu vou fazendo o que dá, mas minhas gambiarras. E aí eu conheci o Ramiro, o Michel, e logo nas primeiras reuniões eu fiquei muito atento ao que dava para fazer. E aí teve uma discussão de, como que era contabilizado o acesso. E o acesso era contabilizado quando gerava um registro no log de acesso. No Lance, eles faziam um mail, eles faziam, você é Flamengo? Então todo dia de manhã tu vai receber as notícias do Flamengo por e-mail. Você é Vasco, você vai receber todos os dias as notícias do Vasco por e-mail. Então eles tinham um mailing muito forte, que trazia muito acesso pro site. Só que o mailing era feito em texto. E aí as pessoas podiam linkar para o site. E aí, vendo o sistema de auditoria deles, eu percebi que eu podia fazer assim. Na época era possível fazer isso. Quando a pessoa abria um e-mail, em vez de eu puxar os links, eu abria um frame e já puxava o site do servidor. O cara que estava acessando o e-mail, ele já estava acessando o site. Tu aumentou, tu deu Aí logo quando eu fiz isso, eu falei, cara, eu consigo criar de um dia para o outro, eu consigo aumentar os acessos do site pelo IVC em 40%, 50%. E tu contou isso pros teus chefes ou pro Cauê e Ramiro? Primeiro eu contei pro Ramiro. Aí começou uma discussão entre o Ramiro e o Michel, dizendo que se eu podia ou não podia. Aí o Ramiro bateu o pé e disse, olha, a gente não pode fazer nada, eu não tenho como filtrar isso, e vai em frente. Ele confirmou que dava pra fazer. Aí eu fui no diretor do Lance lá, eu sei uma técnica que eu vou fazer aqui. Quanto tempo você precisa pra fazer isso? Amanhã eu faço isso. Quero só abrir um frame, né? E daí eu tava ficando abusado, tava começando a ganhar projeção, começando a me sentir confiante, né? E aí eu até brinquei com ele, meu pai bebia muito. E aí eu no começo tentei seguir um pouco a carreira do meu pai. Demorou um tempo pra eu perceber que, não, eu tenho que me desconectar de certas ideias. E aí eu brinquei com ele, eu falei, olha, eu vou fazer isso aqui, os acessos vão aumentar 50%. Mas se aumentar 50%, eu queria uma contrapartida. Aí o diretor do Lance era o Afonso Cunha. Também gostava do Nobirita. Aí eu brinquei e falei, olha, tinha uma menina que era a Gisele, que hoje trabalha no Google, uma parceiraça também, gente boa, trabalhou no Globo, no Google. Um dia a gente vai trazer ela aqui. Ela tinha carteira assinada e ganhava um pouco mais do que eu. Falei, eu queria assumir a função da Gisele, que tá saindo. 3 coisas que eu pedi. Queria assumir a função da Gisele, uma garrafa de uísque. Acho que era isso. Eu falei, eu quero uma garrafa de uísque. E uma mesa só minha. não tinha essa. Mas eu queria o reconhecimento de alguma forma. E brinquei, eu quero uma garrafa de uísque de presente. Ele riu, achou o máximo, tal. Eu já tenho 18 aí, tá?
Já tinha Hostnet, já tava... Aí eu fiz as configurações todas e eu ganhei. No início da vida da Hostnet, você ainda trabalhava no Lance. Sim, eu comecei a Hostnet no pai Lance. do Cris, né? Trabalhando em 2 empregos. Eu só saí do Lance quando a Hostnet já me pagava mais do que o Lance. Entendi. Chegou um momento... O Juliano já estava em função só da Hostnet, eu acumulava, mas chegou um momento em que eu ganhava mais na Hostnet do que no Lance. Daí eu fui no Afonso e falei, eu vou sair. Ele, não faz isso, você já não bateu a cabeça, ainda tem espaço para crescer aqui dentro, tal. Não ficou chateado comigo, não. Entendeu? Mas não queria ter me liberado. Só não queria perder, mas também... Exato. A gente começou a Hostnet e tava indo bem. Comecei a ganhar mais dinheiro com a Hostnet do que com... Aí com 18 anos, cara, eu lembro quando a gente começou a Hostnet, no primeiro mês, a gente conseguiu pagar todas as contas e cada um conseguiu botar R$50 no bolso. Bom, você começou o negócio, trabalhou, no final do mês pagou toda a conta, aí deu R$50 no bolso, falei, cara, isso aqui tá dando... Divisão de lucros. Aí quando já tava me dando uns 2.000, que era o dobro do que o Lance me pagava, eu falei, não, eu vou apostar todas as minhas fichas na Hostnet. E eu percebi claramente, cara, aqui eu vou poder ganhar dinheiro. De novo, né? Minha expectativa. Mas de fato ali eu comecei a ganhar dinheiro e com 19 anos eu já tinha comprado meu carro. Com 19 anos eu fui morar nos Estados Unidos. Já tinha acabado um namoro. Fiquei triste pra caraca. Falei, não, vou fazer uma coisa na minha vida. Fui morar em Nova York. Eu ganhei um dinheiro rápido. Foi uma ascensão muito rápida. Mas dentro do IVC, porque eu tô falando do IVC e tal. O que aconteceu? Nós 3 jovens de 19 anos, começou a ter um monte de desentendimento. E quando você tá começando uma empresa sem maturidade, você começa a botar quem? Bota a tua mulher pra trabalhar. Aí teve um dia que teve um arranca-rabo da mulher do Leandro com a mulher do Juliano. Ixi. Elas brigaram e eles no sul começaram, não se falava, eles trabalhavam na mesma sala. Nossa. E virou um climão. As mulheres brigaram e os maridos brigaram também. Eles não eram casados, mas o Juliano falou, não quero mais. Eu quero vender minha parte. E tinha uma empresa que queria comprar. Era a DigiWeb. Aí depois eu descobri que o Ramiro e o Michel iam sair do IVC. Iam montar o próprio instituto deles, que era o IMD. Aí eu, fiquei interessado pra cara. Comecei a ficar amigo do Ramiro. Na época eu tive um rolo com a irmã dele. Então eu comecei a frequentar a casa dele. Ficava ouvindo todas as histórias. Ficava ali tentando sugar tudo que eu podia. Quando o Ramiro e o Michel e o Geraldo criaram o IMD, que era o Instituto Mídia Digital, eles precisaram alugar um espaço para botar um servidor físico. E eu já alugava no exterior e eu já estava buscando alugar no Brasil. E aí eu achei um data center, que era na praia de Botafogo, era da Telemar, era Tinext. Eu falei, cara, a gente consegue botar um rack aqui. Vou alugar vamos dividir. Aí, vamos dividir esse espaço? Vamos dividir esse espaço. A gente alugou um rack, eles tinham uma empresa já direitinha, que logo que eles saíram, eles fecharam um contrato com o próprio IVC, para depois criar os negócios dele. Exato, que era lá naquela primeira Hostnet. Lá no 14. Então, eles começaram a Digerati, a Digerati, que era dona do IMD, na mesma época ela estava começando a Hostnet. E vocês dividiam o servidor e a sala também, né? No começo foi só o servidor. Aí depois, eles começaram a ter um pouco de dificuldade. Eu falei, eu alugo uma sala de vocês. E a gente dividia a mesma sala. Que, por curiosidade, volta no primeiro vídeo do Curso em Vídeo. Exato. O primeiro vídeo do Curso em Vídeo, lá aquela sala toda repleta de material isolante acústico, foi exatamente nessa sala que surgiu o Curso em Vídeo. Exatamente. Caraca, a Hostnet, o Curso em Vídeo e o Estudonauta e o Sem BR. Foi tudo ali. Tudo ali. Maneiro. Era uma... E aí? Você gostou desse corte? É só um pedacinho da conversa, mas ele faz parte de um podcast muito grande, que é o Experience Podcast. Então, se você quiser assistir o episódio em questão, onde foi dita essa frase, tá aqui aparecendo do lado, mas também tá aparecendo a playlist completa. Vai lá, que tem muita experiência pra você.